Olá, aqui é a Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica de comportamento. O que não falar para o seu público ou para a sua audiência. Esse episódio é mais um daqueles episódios necessários, mas que eu penso que em 2024 não deveria ser tão necessário assim. Sabe? Principalmente depois de várias notícias que chegaram aí sobre pessoas que já fizeram podcast ou videocast no mundo, nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, que normalmente é o mercado que mais chega de informação pra gente, é o nacional e o estadunidense, e as consequências que esses podcasters, esses comunicadores tiveram, né? Inclusive com relação à própria justiça do país onde estavam. Mas é isso. O óbvio tem que ser dito e eu já fiz um episódio aqui, há algum tempo atrás, onde eu falei sobre o que não fazer quando te chamam para gravar um podcast e também como convidar alguém para gravar podcast com você pela primeira vez. E esse vai na mesma linha de momento reflexão com um pouco de dica prática também sobre comportamento adequado com relação a podcast. E aí eu vou começar falando uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que faz as minhas oficinas, que tem aula comigo, que me contrata para consultoria, que quer montar projeto, que é: quando você trabalha com comunicação, quando você coloca a sua voz no mundo, quando você coloca a sua voz na internet, quando você liga o microfone e aperta o REC, quando você faz podcast, você tem que ter a consciência que você está se comunicando e que existem pessoas te ouvindo e que você tem que ser responsável. E você também tem que ter respeito com as pessoas, né, que estão na mesa de gravação com você e também as pessoas que vão te ouvir. A sua audiência, o seu público, os seus ouvintes, chame-os e considere-os como quiser. No fim das contas, são pessoas, são seres humanos com suas histórias, seus sonhos, seus objetivos, seus traumas. Enfim, são pessoas. Então, não trate a sua audiência como você não gostaria de ser tratado, não é mesmo? Eu vejo vários podcasters que muitas vezes falam com o público de uma maneira muito agressiva, que chamam a própria audiência às vezes de burro, de ignorante, entre outras palavras aí, muitas vezes até capacitistas, e isso não é algo legal, isso é errado, isso é imoral, isso é antiético, isso é desrespeitoso. Então, não xingue a sua audiência, não pense que a sua audiência sabe menos do que você é um grande porta-voz da verdade do mundo. Trate bem a sua audiência. Essa pessoa tá te ouvindo, tá depositando o tempo de vida dela para ouvir o que você tem a dizer, e isso é muito importante. Sim, existem podcasters que fazem verdadeiras comunidades, né, com base nesse insulto, mas eu acho que isso é desinteligente, desrespeitoso, e sem falar que isso no final das contas pode até engajar uma comunidade. Afinal, o que a internet mais tem é troll, mas no final do dia você não vai conseguir coisas muito boas para a sua carreira, para o seu programa, para o seu nome, para a sua imagem e marca pessoal também. Na internet, na vida, no podcasting e no mundo. Então, pare com isso, tá? Se você tem essa prática, pare agora mesmo. Também acho que é super desinteligente da sua parte falar para o seu público cometer atos contra si mesmo, contra a sua integridade física, contra a sua saúde, incitar ao ódio, incitar à violência. Nada disso deve ser falado, nada disso deve ser compartilhado. Então, não fale para o seu público aquilo que você não gostaria de ouvir. Não trate o seu público da maneira que você não gostaria de ser tratado ou tratada. Não fale para o seu público aquilo que você não quer que a pessoa saiba. E aqui é uma coisa que a gente aprendeu bastante no Brasil, né, e no mundo, com o avanço de certos partidos e práticas de política. E não, calma, esse podcast não tem como objetivo analisar a política, não é isso. Estou propondo aqui uma reflexão sobre como as pessoas se comportam na internet. E se você não quer que o seu público saiba de alguma coisa, então você não vai falar que aquela coisa existe, né? Então, você não vai gravar sobre aquilo que você não gosta, sobre aquilo que você não quer que as pessoas saibam, mesmo que isso seja para engajar, tá bom? Respeito, transparência, cumprimento de legislação.
eu acho que são a base do podcast, a base da comunicação. Então, trate bem o seu público, trate bem a sua audiência. Lembre-se que por detrás de cada par de fones, a cada foninho de ouvido, tem uma pessoa de verdade que tá te ouvindo. Tá bom? Então respeita essa pessoa e pensa com carinho no que você vai botar aí no mundo e no seu podcast. No mais, um ótimo dia. Eu te espero amanhã aqui em mais um episódio do Estúdio 31, especial 20 anos de podcast no Brasil. Se você quiser me acompanhar, eu tô lá em @podcastdelas, tanto no Blue Sky quanto no Instagram. Muito obrigado para quem tá fazendo comentários, eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. É muito bom saber que você tá aí do outro lado e você tá também ouvindo e compartilhando comigo as suas experiências, as suas dúvidas, os seus comentários. Todo feedback é super bem-vindo, eu sou super acessível. Também tô lá no Instagram como domenica.mendes ou no Blue Sky como domenicamendes.com. Um ótimo dia, a gente se ouve amanhã e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.